Viva, muito boa noite, bem-vindo às notícias a esta hora. A Direção Provincial de Saúde de Maputo recebeu esta segunda-feira mais de 7 mil doses para imunizar os funcionários do setor da Covid-19. Na ocasião, a Secretária de Estado instou os gestores hospitalares a serem mais vigilantes para evitar o desvio das vacinas. Foi uma cerimónia que estava marcada para as 11 horas e que só viria a ocorrer às 11h45. O evento reuniu funcionários de saúde da província de Maputo, da Direção Provincial de Saúde e alguns funcionários e técnicos que testemunharam a entrega de mais de 7 mil doses que serão administradas aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate contra a Covid-19. Na ocasião, a titular do órgão de representação do Estado, na província de Maputo, exigiu aos gestores hospitalares que sejam implacáveis no controle das doses hoje alocadas, que perfazem duas a serem administradas aos profissionais de saúde. As duas doses, estamos a falar de 7.590 vacinas, que em princípio cobrem todos os profissionais da saúde. Coloquem profissionais com responsabilidade. Quando chega ao distrito, lá a área de farmácias e a entidade que recebe tem que contar e confirmar que aquilo que saiu do depósito é aquilo que chegou lá. E quando estiver aquela a dar as vacinas, tem que saber que todos os profissionais receberam a vacina. Não gostaríamos que a nossa província fosse um exemplo negativo. Ele lembrou que a vacina não deve significar o relaxamento das medidas de prevenção, visto que os números prevalecentes na província não ser encorajadores para o efeito. E que as doses têm que ser dadas no intervalo de 21 dias. A vacina já está conosco, não faz sentido que ela seja armazenada. E desde que eclodiu a pandemia, já tivemos 10.901 casos. São muitos casos, dos quais 9.164 recuperaram. Temos acima de 1.000 neste momento ainda infectados sem terem recuperado. Estamos com 17 internados. Infelizmente, desde que eclodiu a pandemia, já perdemos ou já tivemos 34 óbitos. E a Direção Provincial de Saúde garante existirem condições para o arranque da vacinação na próxima semana, findo a formação dos técnicos de saúde, que termina ainda na presente semana. Esta semana é o período de formação dos profissionais de saúde. A próxima semana, a partir de segunda-feira, irá começar a vacinação, a própria vacinação, e irá durar 5 dias. E nós temos meios de conservar, temos as geleiras adequadas, apropriadas para esse tipo de vacinas a nível da província. Portanto, tem uma eficácia garantida de 100% e 79% para não desenvolver sintomas. Estudos estão sendo feitos ainda para saber qual é o período de validade, por quanto tempo esta imunização irá levar. E esta técnica de farmácia diz que a vacina é mais um incentivo para que continue a travar a luta de forma segura e alerta a sociedade de que o recebimento da vacina não deve significar o fim da observância das medidas de prevenção. Estaremos mais protegidos, nós nos damos diretamente com os doentes, então é mais uma esperança para nós. Porém, dizer que a existência dessa vacina não deve descartar os outros métodos de prevenção. O processo de alocação das doses às unidades hospitalares dos distritos e localidades da província de Maputo está previsto para ainda esta semana. E a cidade de Maputo recebeu 13.920 doses da vacina, com vista a imunizar mais de 9.000 profissionais da saúde. A cidade de Maputo acabou de receber agora as 13.920 doses, que vão beneficiar cerca de 9.968 profissionais a nível da nossa cidade. Nós já estamos organizados e aguardamos aquilo que será o plano e orientação que vamos receber do Ministério da Saúde para iniciar o processo de vacinação. Iniciou hoje a formação dos técnicos a nível da cidade e creio que estão a acompanhar a nível de todo o país. Nós vamos estar com equipas em 18 centros, unidades sanitárias, e vamos contar com 52 técnicos que irão fazer este processo de vacinação a nível dos 7 distritos municipais da nossa cidade. O processo de administração da dose da vacina de origem chinesa, denominada Verocell, arranca brevemente
informou a secretária do Estado na cidade de Maputo, Sheila Santana. E nós aguardamos neste momento a informação que vem do Ministério da Saúde e viram que o Ministro veio dizer que nos próximos 10 dias nós devemos iniciar a vacinação a nível de todo o país. A governante explicou ainda, na ocasião da recepção dos anticorpos, que decorre a contratação do pessoal da saúde para reforçar o atendimento aos pacientes infectados pela Covid-19. Neste momento também já estamos no processo de contratação para reforçar aquilo que são os profissionais de saúde a nível da nossa cidade. Falo do Hospital Geral de Plana Caniço e também do SICOF de Mavalane. Em nome dos profissionais de saúde, a médica-chefe, Wanda Zita, acredita que a vacina vai minimizar a propagação do novo coronavírus. Acreditamos que, a partir do momento em que a gente possa tomar as doses específicas de vacina, tenhamos proteção para não desenvolver, principalmente a forma moderada e grave da doença, que esse é o maior anseio para a classe que está neste momento na linha da frente para o combate ao Covid a nível da cidade de Maputo. De referir que a Covid-19 já ceifou mais de 600 vidas em todo o território nacional. Já em Sofala, 5.000 profissionais de saúde serão administrados numa primeira fase as 11.700 doses da vacina em 13 distritos. Este é o momento em que as 11.700 doses da vacina Verocell SARS-CoV-2 chegavam ao aeroporto internacional da Beira, fruto da cooperação de Moçambique com a República da China. De acordo com a secretária do Estado, Stella Pinto Zeca, elas vêm reforçar o combate à Covid-19, pandemia que já infectou 3% do total dos profissionais da saúde afetos nessa parcela do país. Na nossa província nós temos aproximadamente 5.000 profissionais de saúde e destes 5.000 até o momento aproximadamente 3% já teve o Covid. Então para nós é uma grande satisfação na medida em que eles serão imunizados. Mas é preciso termos em conta que não significa que eles estarão curados do Covid. A nossa prioridade é continuarmos a prevenir esta doença, mas este grupo-alvo é um grupo que preocupa mais porque cada vez que um grupo de profissionais está em quarentena, cada vez que um grupo de profissionais está infectado, significa que há uma cadeia de paralisação no atendimento aos doentes, que nós tanto precisamos de dar assistência. Mas a representante do chefe do Estado na província de Sofala garante que as vacinas não são apenas para os profissionais da saúde. A vacina não é exclusiva para os profissionais de saúde, eles são prioritários e depois vai-se também abrangendo outros grupos mais vulneráveis para que possam estar também imunizados ou diminuir o impacto da contaminação pelo Covid caso estejam suscetíveis. A vacinação dos profissionais da saúde, que são prioridade, vai decorrer entre os dias 8 a 12 de março corrente em todas as sedes distritais. Ocorrerá também a distribuição das vacinas até as sedes distritais e temos previsão de 8 a 12 desse mês de março iniciarmos com o processo de vacinação para os profissionais de saúde, que esta fase será exclusivamente para 5.000 funcionários. Né? Então teremos alguma margem ali em relação a doses, sempre fazemos cálculo, né, de mais ou menos 5% em relação às margens. Contamos com desperdícios, né? Então esta quantidade dá para cobrir todos os profissionais de saúde. Em relação à eficácia, a vacina é altamente eficaz para casos graves, estamos a dizer aqueles casos que levam ao internamento, né? Que essa é a nossa grande preocupação nesse momento, é efetivamente em relação aos óbitos. Por esta razão, Priscila Filimone, diretora dos Serviços Provinciais de Saúde na representação do Estado na província de Sofala, apela à população a focar-se na prevenção. André Matsangaíça Júnior abandona a junta militar da Renamo, tornando-se em mais um dissidente do grupo. O Presidente da República manteve um encontro esta segunda-feira com Matsangaíça e outras figuras envolvidas no processo de conversações que culminou com a sua desistência. Recorde-se que André Matsangaíça Júnior é filho do falecido André Matsangaíça, primeiro comandante, neste caso em chefe da Resistência Nacional Moçambicana, movimento armado, onde foi um dos fundadores, melhor dizer, em 1975.
felicitar o André Matsangaisi Júnior por ter chegado à conclusão e decidido voltar ao convívio normal dos moçambicanos. Vou também felicitar as forças de defesa e segurança pelo fato de não pensar sempre que as vitórias se fazem na guerra, sacrificando a vida de uma pessoa. Esta maneira pacífica que foi feita, ele voltar ao convívio, é uma das maiores vitórias que nós podemos ter como moçambicanos. Portanto, nem sempre as vitórias têm que ser conseguidas no teatro combativo ou operativo. E essa é uma maneira correta de nós fazermos, de respeitarmos as nossas diferenças e dizer que os moçambicanos terão que olhar no Júnior, nos familiares que nos ajudaram também para trazer a ele aqui, como um moçambicano que quer se integrar, viver conosco, mesmo na diferença. O fato dele vir não quer dizer que tem ideias iguais de um governo, de um partido ou de um outro cidadão qualquer. Ele tem ideias dele, vai se manter com ideias, mas o fato de decidir que quer viver na diferença com os meus compatriotas, os meus concidadãos de Moçambique, é o que nós queremos apelar a todos. Sei dizer que alguns estão na base de Dombe, uns estão na base Banja, essas pessoas e mais outras bases. Até atualmente temos estado a falar mais um pouco a província de Sofala, a província de Manica, mas também tem uns núcleos em Tete ou em Niassa. Precisamos que essas pessoas se juntem à razão, neste caso do povo moçambicano, para nós podermos desenvolver esse Moçambique. Essas diferenças fazem bem para podermos corrigir aquilo que está errado. E só se pode fazer isso participando dos processos como agora estão. Portanto, mais uma vez, ainda bem disse o Júnior, Matsangaisi Júnior, de que haverá um momento que ele vai se explicar. O que nós temos que fazer muito mais é acolher, e não há de ser ele só. Eu estava a conversar mais com ele, há de ser mais, que há onde vir. E essas pessoas têm que ser vistas como moçambicanos que perceberam que só juntos podemos trabalhar. E mais uma Ainda no âmbito da chegada das vacinas no território nacional, as 7.000 doses da vacina para 4.000 profissionais de saúde, ainda sem previsão para a administração na cidade de Tete. Trata-se de um lote contendo mais de 7.000 doses de vacina, incluindo seringas para a sua administração, que fazem parte de uma doação da República Popular da China que vai permitir a imunização aos profissionais de saúde que estão na linha da frente e numa primeira fase, num processo que poderá arrancar nos próximos dias. Na ocasião, a secretária de Estado em Tete, Elisa Zacarias, disse que o donativo promove a nova esperança aos profissionais de saúde, em que 3,8% haviam sido contaminados pela pandemia. É um alívio a todos nós, em particular aos profissionais da saúde. Tínhamos no universo de 4.000 profissionais da saúde, 3,82% já estavam contaminados. E com essa vacina vai reforçar as nossas medidas de prevenção. Já o governador da província de Tete, Domingos Viola, assegura que a vacina tem que ser vista como uma medida complementar na prevenção e combate à Covid-19. Sabemos que é mais um meio de prevenção desta doença que já está-nos a criar luto no seio da sociedade. O grande apelo que queremos lançar é que, não podemos descurar das outras medidas, tendo em conta que a vacina vai complementar os esforços no combate a esta doença. Então queremos que a nossa população continue a observar todas aquelas medidas de combate a esta doença. Por outro lado, o chefe do Departamento da Saúde Pública na Direção Provincial de Saúde em Tete, Danilson Gonçalves, garante que a vacina tem uma eficácia de 79,3% e é administrada em 2 doses com intervalo de 21 dias.
Essa vacina não vai evitar com que nós sejamos infectados, mas apenas vai diminuir a probabilidade ou a chance de desenvolver doença grave. Então, este aqui é o essencial desta vacina. Gonçalves é otimista no que concerne a adesão dos profissionais de saúde no processo de vacinação que arranca no dia 8 do corrente mês. Esperamos que estas vacinas ajudem aos profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde estão na linha da frente. Temos que continuar a fazer lavagem das mãos, distanciamento social, uso das máscaras. Portanto, esta vacina é mais complementar. Mas temos boas expectativas e acreditamos que todo profissional de saúde irá aderir a essa campanha de vacinação. Importa realçar que até esta parte a província de Tete conta com um cumulativo de 12.500 casos positivos da Covid-19 e 13 óbitos. Seguimos com outras notícias. Comentadores do programa Revista Nacional, que teve a sua estreia ontem aqui na TV Sucesso, defendem a não renovação do recolher obrigatório e dizem que a medida é inconstitucional. O Presidente da República, Filipe Nyusi, decretou no passado dia 5 de fevereiro o recolher obrigatório no Grande Maputo, que compreende as regiões de Maputo, Matola, Boane e Marraquene. A medida colheu de surpresa aos munícipes que se viram obrigados a ajustar a sua agenda em função da limitação de circulação no horário das 21 às 4 da manhã. Para os comentadores do Revista Nacional, Ivan Mazanga, a medida é inconstitucional. Temos a situação, por exemplo, do recolher obrigatório, que nos parece totalmente inconstitucional e, mais do que inconstitucional, que é a parte legal, nos parece estar totalmente desfasado daquilo que é a realidade moçambicana, principalmente na cidade de Maputo, onde o recolher obrigatório está a ser implantado, porque estamos a assistir um caos total, principalmente para evacuar as pessoas para fora da cidade de Maputo, porque o sistema de transporte é totalmente ineficaz, é totalmente ineficiente. Para Fátima Mimbire, qualquer medida que o governo tome deve olhar para a lei. Não pode haver medidas que se cingem na praticalidade e de resposta a uma situação. É preciso também que olhemos para a própria legislação, para a própria Constituição da República, que é o nosso guia. Seria importante perceber que tipo de discussões é que houve dentro da Comissão Técnico-Científica relativa a esta questão. Porque a Comissão Técnico-Científica conta lá com um jurista e não conta com um jurista por acaso. Conta justamente porque todas estas medidas que o governo toma têm efeitos ou implicações jurídicas, tem implicação naquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos. Os dois comentadores defendem a não renovação do recolher obrigatório. Na verdadeira, não temos como renovar a questão do recolher obrigatório, pelo menos não nesta situação em que nos encontramos, pelo menos não até às 21 horas, porque não estamos a conseguir ver a racionalidade das 21 horas e também não é praticável o horário que está aqui a ser definido. E esses locais que estão totalmente avisados pela situação de calamidade, pelo decreto, ainda não há uma explicação científica nem política, do meu ponto de vista, para justificar que são, de facto, os responsáveis pelo aumento dos casos da Covid, pelo aumento das infecções. Eu espero que não seja renovado, pelo menos não nos moldes em que está a sê-lo. Acho que, pelo que li da posição do professor Helder Martins, a discussão que havia era que o recolher obrigatório poderia ser efetivo às sextas, sábados e domingos, e tem a sua racionalidade esta colocação. Agora, eu acho que, apesar disso, vai haver prorrogação pelo simples fato de que, muito provavelmente, os resultados que se esperavam quando foi a tomada a decisão foram alcançados. E até acho que esta decisão pode ser expandida para outras cidades, como Cidade da Beira, Nampula e outros que estão a registrar alguma situação de aumento. Refira-se que foram impostos 30 dias do recolher obrigatório, que termina esta sexta-feira, 5 de março.
Reitor da Universidade Técnica de Moçambique, Severino Nguenha, defende a adaptação das tecnologias de informação e comunicação no processo da educação, no novo normal que se vive no país. O isolamento social gerado pela pandemia tornou o cenário da educação no país um verdadeiro caos, uma vez que trouxe a suspensão temporária das atividades presenciais, uma tentativa de governo de reduzir o risco de contágio e disseminação do coronavírus entre os estudantes. E, como solução para este isolamento, o reitor da Universidade Técnica de Moçambique propõe a adaptação das TICs no processo de ensino e aprendizagem. O mundo ocidental, volta a minha filha de Genebra, houve diretivas muito claras, tudo virtualmente, e não estão à espera, estão a trabalhar, estão a preparar-se, são mais desenvolvidos do que nós. Têm melhores condições económicas do que nós. Estão a ser resilientes. Estão a adaptar-se às metamorfoses do tempo. Então nós não vamos ficar parados. É um sistema difícil? É. É complicado? Sim. Existe sacrifício humano, económico, social. Tudo isso é verdade. Mas que alternativa temos? O silogismo é muito simples. Ou utilizamos as plataformas virtuais para estudar, ou não estudamos. Quem não estuda está a hipotecar o seu próprio futuro, da família, e a participar a hipotecar o futuro de Moçambique. A Universidade Técnica de Moçambique iniciou esta segunda-feira o seu ano letivo e, para cumprir o calendário académico, a instituição de ensino abre o ano ministrando 5 aulas abertas através de plataformas digitais. Este ano, para além das 3 aulas abertas que correspondem às nossas 3 faculdades, a Faculdade de Direito, Ciências Económicas e Sociais e as Engenharias, nós aumentamos mais 2 aulas abertas. É já esta terça-feira que arrancam as aulas abertas para o primeiro trimestre de 2021. As mesmas continuam nos dias 3, 4, 5 e 8 do mês corrente, sendo que na abertura do evento o tema central será o protocolo sanitário da Covid-19 nas instituições de ensino superior. A primeira é uma questão de saúde pública. Nós estamos diante de uma pandemia. Estamos num momento complicado no país e no mundo. E ocorre que a gente continua, não obstante tudo, a sensibilização. A tentarmos ver em que estado em que nós estamos, em termos de prevenção, em termos de aquisição de hábitos, em termos de acompanhamento daquilo que são as diretivas nacionais, para termos, digamos assim, uma saúde à altura de responder aquilo que tem que ser a saúde de um homem, de um jovem, de um estudante. Desde que a Covid-19 eclodiu no mundo, forçou os governos a estabelecerem algumas medidas restritivas em diversos setores para conter o avanço da pandemia. O Ministério da Saúde anuncia a morte de 12 indivíduos devido à Covid-19, 257 infectados nas últimas 24 horas e ainda 317 recuperações. Segundo dados do Ministério da Saúde, dos 12 casos de morte por Covid-19, 8 são homens, 11 de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro, de idades que variam entre 58 e 81 anos. Destes, um foi declarado no dia 23 de fevereiro, um no dia 24, 8 no dia 26, 2 no dia 27, 5 no dia 28 e 2 foram declarados esta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, 1.547 indivíduos foram testados por suspeitas e 257 acusaram positivo para a Covid-19. Neste universo, 254 indivíduos têm nacionalidade moçambicana e os restantes são estrangeiros, refere a mais recente atualização da situação da Covid-19 no território nacional. Todos os novos casos reportados resultam de transmissão local. As autoridades sanitárias referem que a província de Maputo registrou o maior número de infecções, com 137 casos positivos, seguida pela província de Inhambane, com 64 casos. Assim, o nosso país tem um cumulativo de 59.607 casos registrados, dos quais 59.291 são de transmissão local e 316 são importados. Ainda nas últimas 24 horas, 16 pessoas foram internadas e o mesmo número foi de altas hospitalares. As autoridades sanitárias referem ainda que nas últimas 24 horas,
317 pacientes recuperaram da Covid-19, totalizando 41.403 indivíduos previamente infectados pela Covid-19 que já estão totalmente livres da doença. Refira-se que neste momento o país tem 17.537 casos ativos e 653 óbitos devido à Covid-19. O porta-voz do MDM, Sandy Carmona, diz que o partido ainda não tem líder, selando especulações que atribuem a liderança interina, neste caso ao secretário-geral, José Domingos. É falsa informação posta a circular pelos órgãos de comunicação social, segundo a qual o MDM tem desde sábado um presidente interino. A verdade dá conta que o secretário-geral do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, José Domingos, foi dado aval pela Comissão Política Nacional para que, dentro das competências que lhes são conferidas pelos estatutos, continue a coordenar as atividades do partido, tal como anteriormente o fazia quando David Simango era vivo. Os estatutos do MDM, na ausência do presidente, o secretário-geral assume as responsabilidades do partido para que os órgãos competentes realizem o seu trabalho até encontrar o outro presidente. Portanto, a Comissão Política reunida nesse último sábado acabou delegando essa responsabilidade de administrar o partido. Não é presidente interino, como anda a se falar, continua a ser o secretário-geral do partido que vai assegurando as atividades do partido. Portanto, existe a Comissão Política, que é o órgão com competência acima do secretário-geral, existe o Conselho Nacional, existe o Congresso. Portanto, o secretário-geral apenas foi dado a responsabilidade de assegurar a continuidade das atividades do partido, no entanto que o secretário-geral não tem nada de novo aqui. O secretário-geral sempre teve as mesmas competências de assegurar o exercício administrativo e de atividades do partido. Mas porque o partido não pode se manter por muito tempo sem presidente, por sua vez a Comissão Política Nacional convocou para dentro de 60 dias, a contar do dia 27 de fevereiro último, o Conselho Nacional daquela formação política para deliberar sobre os passos que ditarão o futuro do MDM. Depois da reunião do Conselho Nacional, que esperamos que vai se realizar nesse prazo de 60 dias, e com as limitações por questões de protocolos de saúde relativo à pandemia, não sabemos como é que vai ser, porque esse órgão colegial alberga um pouco mais de 80 pessoas. E depois o Conselho Nacional é que irá marcar a realização do Congresso, as datas, o mês, quiçá o ano. É o Conselho Nacional que tem essa prerrogativa de convocar o Congresso Extraordinário para assuntos pertinentes como é este, que é a perca do nosso presidente do partido. E, consequentemente, nessa sessão será eleito o outro presidente. Isso na sessão do Congresso. Disse o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, Sandy Carmona, em entrevista exclusiva à TV Sucesso na província de Sofala. Ainda na cidade da Beira, mais de 9.000 famílias do bairro do Vaz estão sitiadas há mais de 4 meses e a situação tende a agravar-se devido às inundações. Vão 3 meses que perto de 9.000 famílias residentes no Vaz, em igual número de casas, vivem mergulhadas naquelas águas paradas, resultantes das chuvas que desde outubro passado caem na cidade da Beira. Em muitas das casas, concretamente na unidade A, a água invadiu o interior. Essa água que está aqui é desde o ano passado. A chuva cai, a água não passa. Entra dentro de casa, para sair é problema sério. 1 mês, 2 meses, 3 meses, a água está dentro de casa. Chegam ao ponto de dentro de casa surgir alguns animais? Sim, moçopo entra dentro de casa, macacana entra dentro de casa. Até aquele bichinho que morde, que chama, nós chamamos de munhuro, entra dentro de casa. Cobras entra dentro de casa. É perigoso. Um pequeno descuido, uma criança está a cair na água. Então, algumas mães perdem os seus haveres. Um pouco que tem, quando cai na água, se é arroz, se é farinha,
praticamente fica sem almoço, fica sem jantar. Esta idosa, falando em língua local ndau, afirma que há décadas atrás esta situação não se verificava porque quando chovesse a água corria em direção ao mar. Antes nini yokulini ukututiwa hapo isha chenga da nini vana kaguma kale 80 ngandiri pano ka até 84 nunca como itada. Segundo ela, por conta disso as crianças não têm onde e nem podem brincar à vontade porque estão limitadas pelas águas que obrigam todo o santo dia a procurar onde passar a noite. Ndino jivana joga vatete jogo pomso joalendo ajina pokuvata sempre jo siku jinenda kuvata ku igreja católica no quando kwenda kukumbira para kwenda kuvata. Agora vangagapa kama mumbema kumwe ili mumba hii ndi padoko nyumba yese makwatu yese na kumwe nepa kudira fugawa hapana. Tudo porque as águas estão estagnadas pelo fato de algumas empresas e cidadãos com posse estarem a construir sobre o traçado por onde deviam correr as mesmas. Antes desse prédio aqui ser construído, nossas águas saíam dessa vala que está aí e ia expandir esse lado aqui, ia no Estoril. Só que agora com a construção desse prédio aqui, ele tentou desviar a vala. Quando chega aí, no entortamento aí, a água tem dificuldade de desviar para esse lado. Mas mesmo desviar para esse lado, vai inundar outras zonas. As águas estão aí para a unidade C. Estão a sair da manga, outras estão a sair do outro lado. Porque isso tudo é canal de águas, como vem assim. Saem da manga para aqui e chega aqui, está aí para a unidade C. E lá do outro lado não tem vala, não tem saída de água. Estamos a precisar de vala mesmo. Já falamos com todas as estruturas exatamente para ver esta situação. Portanto, o nosso pedido, o nosso apelo é que a intervenção seja imediata. Enquanto isso não acontece, os residentes da unidade C e A, quarteirões 1, 2 e 3, continuarão nestas condições. De volta às notícias. Mulher de 25 anos de idade espanca e esfrega piripir no órgão genital da enteada de apenas 10 anos de idade, no bairro Inhagoia. Uma ação que reanima a velha história que colocou as madrastas no cerne da má fama. Ao invés de garantir a proteção a menor, a jovem de 25 anos de idade, a contas com a polícia, enveredada pelos maus tratos, a enteada com quem vive há 7 anos. À imprensa, a indiciada justificou a violação porque, alegadamente, a petiche fazia necessidades menores na cama. Eu lhe peguei, não lhe pus perpétuo, ele batia. É filha do meu marido. Ele que me manda para eu lhe bater. Pode chamar a menina, vir aqui. Se ele batia ali na menina, não lhe pus perpétuo. Alguém que desde 3 anos está comigo. Sempre faz isso, né? Sempre faz. Outro tem 6 anos. Outro tem 2 anos. Aquele outro não faz xixi. Depois ontem, eu disse criança aí não faz xixi. Você anda a fazer xixi por quê? A jovem foi detida graças à denúncia dos vizinhos. Esta cidadã detida de 25 anos de idade por maus tratos à sua enteada, porque alegadamente esta enteada faz xixi na cama, então esta indiciada entendeu que para reprimir, portanto, esta ação da criança devia colocar piripir nos seus órgãos genitais. A vizinhança, ao se aperceber deste fato, insurgiu-se naturalmente contra a cidadã, solicitaram a nossa intervenção e nós, como autoridade policial, fizemos o que nos cabia, que é efetivamente a sua detenção e ansiamos que haja responsabilização criminal. Foi constatada a existência também dessas substâncias nos órgãos genitais da menina, daí que foi levado este laudo, incluiu-se nos autos e foi remetido. A menor agredida goza de boa saúde, mercê da pronta assistência médica. Indivíduo de 43 anos de idade é acusado de tentar abusar sexualmente de uma menor de 2 anos de idade no bairro Namtekeliwa, na cidade de Nampula.
O facto foi registrado no quarteirão 25, na unidade comunal 25 de setembro, onde o cidadão acusado encontrava-se a consumir bebida alcoólica tradicional, vulgo nipa, na casa dos pais da menor. Na altura, segundo informações colhidas pela nossa fonte, o pai encontrava-se a dormir dentro da casa e a mãe a tomar banho. Apanhou a criança aqui a conversa, a brincar. Então, chamou a criança veio, ele pegou-lhe, deixou na perna, tirou a pizza, pôs na boca. Então a mãe, como estava na casa de banho, querendo tomar banho, esqueceu o sabão. Então quando sai da casa de banho, encontra o homem, quando pegou a criança, pôs nas pernas, enquanto está a pôr a pizza na boca. Então a mãe correu até ali onde estava o homem, arrancou-lhe o filho, a filha. Pronto, quando ele pediu socorro, vieram pessoas que estavam próximas. Então eu estava em casa, ela gritou, eu vim. Encontrei o homem sentado ali, com o zip aberto. Daí eu perguntei o que foi. Ela disse que esse homem estava por minha filha. Então eu disse, fecha lá seu zip, senão há muito te bater. Daí eu dei porrada ao homem. Daí ela disse, fizeste isso com minha filha, porque eu disse, vamos levar ele para a esquadra. De acordo com o pai da vítima, o suposto violador é também conhecido da família. Foi levado imediatamente à 4ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, localizada naquela zona residencial de Cotoquani. Mas para não ser ali perto, porque veio um documento lá do hospital, que diz que ele já tinha, o líquido já tinha saído um pouco, entrou já na língua da miúda. Então, os médicos lá querem já o dar fulano para fazer, parece que análise, para lhe ver que não tem doença o homem, para não contaminar a miúda. Até o fecho desta peça, o indiciado encontrava-se nas malhas da PRM desta região do norte de Moçambique. Enquanto isso, no bairro Albazine, na cidade de Maputo, homem de 48 anos de idade abusa sexualmente e engravida a neta de 13 anos. Um avô sem escrúpulo, que ao regresso da Machamba saciava os seus apetites sexuais com a própria neta, que atualmente tem apenas 13 anos. Marina Albertina, nome imaginário da vítima, confessa que sofria calada desde outubro do ano passado, quando iniciaram os abusos por temer represálias por parte do avô abusador. Eu fui a Machamba com meu avô, depois trabalho, hoje chegou a hora do intervalo, depois ele me puxou para as bananeiras. Desde que não procurei queixar. Um dia tentei falar, mas não consegui. Estou muito triste porque dizem que esta não vai à escola. O pai da vítima, que participou do caso às autoridades policiais, não se conteve em falar da triste realidade. Eu logo que descobri que minha filha estava daquele estado, eu não parece fui chamar a polícia. Se fosse para querer dizer que querem resolver familiarmente, isso não são coisas de familiaridade. Eu chamei a polícia para me ajudar. E perguntou bem, disse quando que você parou de ver a menstruação? Disse desde outubro. Por exames, vimos que tinha grávida de 17 semanas. Sob custódia policial, o indiciado não mediu esforços em afirmar que os abusos sexuais eram consentidos. Foi uma falha, não sei dizer. Eu disse que só queria uma amante com ela. Falamos, depois fizemos. E eu voltava de serviço, depois ia encontrar a ela. Chegava na Machamba. Enquanto decorre o processo de legalização da prisão deste indivíduo, o porta-voz da PRM, Leonel Mochina, adianta um quadro sombrio relativo à violação sexual contra menores de idade na cidade de Maputo.
Esta violação resultou nesta gravidez. Foi a partir da denúncia do pai e nós fizemos o segmento devido e conseguimos neutralizar este indivíduo e vamos naturalmente encaminhá-lo que é para a sua responsabilização. Bom, infelizmente nós temos uma tendência crescente de casos de violação sexual. Importa referir que o diagnóstico médico confirmou a violação sexual da menor e a gravidez de 17 semanas. No entanto, a vítima goza de boa saúde. Detidos 2 indivíduos indiciados no roubo de 10 painéis solares que garantiam um fornecimento de energia e de água a centenas de famílias no distrito de Omoina, província de Inhambane. São jovens de 32 e 33 anos, respectivamente, com força de trabalhar e ganhar a vida de forma honesta, mas nem por isso optaram pelo mundo do crime. Vivem no distrito de Boane, na província de Maputo. São tidos como especialistas em roubo de painéis solares para posterior venda. Aliás, foram flagrados no pretérito final de semana em mais uma ação criminosa na localidade de Pembe, no distrito de Omoine. Os indiciados confessam pertencer a uma rede de criminosos. Alguém nos mandou é Pedro Tomás que nos mandou. Ele que conhece os clientes porque ele trabalhava aí no FIPAC, tipo biscateiro. E conhece muitos sítios que fazem os furos e que querem aquelas peças para montar aquilo ali. Ele nos mandou. Para vos pagar quanto? Ele disse que depois da venda ia nos dar dinheiro. Quanto? Ele dependia do comprador. Sim, eu aqui não conheço aqui. Ele me mandaram para eu vir aqui me convidar. Esse meu primo que está com ele aqui, como trabalho com ele lá em Maputo. Os malfeitores subtraíram à calada da noite na localidade de Pembe, em Omoine, uma dezena de painéis solares, infraestruturas que garantiam água e energia a centenas de famílias. O que vale dizer que desde o pretérito final de semana, os residentes de Pembe estão sem os serviços por conta destes malfeitores. A Polícia da República de Moçambique diz tolerância zero e está ao encalço do chefe do grupo. Existe um mandante que neste momento a polícia está a trabalhar para a sua neutralização. Ele é que dava o esquema de locais onde esses deveriam retirar. Portanto, é um indivíduo técnico de instalação desses painéis. Esses painéis já haviam sido instalados numa povoação em Binguane, portanto na localidade de Pembe, que era mesmo para abastecimento de água à população local. E esses indivíduos foram lá retirar, portanto, um esforço que o governo está fazendo com vista a prevenir a pandemia de Covid-19, porque a água é muito essencial para esta prevenção, mas esses indivíduos sempre vão lá vandalizar. A corporação refere que os jovens ora detidos no distrito de Omoine são reincidentes. Em 2018, na mesma localidade de Pembe, vandalizaram e subtraíram painéis solares. O processo crime dos 2 ladrões de painéis solares segue em trâmites legais para que sejam responsabilizados criminalmente no distrito de Omoine. Ainda na cidade de Inhambane, fogo destrói cerca de 6 estâncias turísticas nas praias de Tofo e Tofinho. O fogo deflagrou na noite do último sábado numa casa na praia de Tofinho. Com a ajuda do vento, as chamas propagaram-se rapidamente e em curto espaço de tempo atingiram outras infraestruturas na praia de Tofo. Trata-se de empreendimentos construídos com base de material misto. Aliás, a cobertura era de caniço, material altamente inflamável. Felizmente, as chamas não fizeram vítimas humanas. Tinham 2 casais aqui a hospedar aqui. Como que foi, nós não sabemos, só de repente que vimos fogo. Então nós aqui que somos vizinhos aqui, tentamos para ver se podíamos apagar, mas não foi possível. Assim é que tinha que vir os bombeiros para ver se conseguiam fazer o trabalho. Não foi possível recuperar nada aqui? Não foi possível, só que
dentro da casa não foi possível, nem sequer uma coisa não saiu, só lá atrás, lá tem uma garagem, só que conseguiram tirar uma carinha de 4 rodas, mais um botinho de gás. 48 horas depois do incêndio nas praias do Tofe e Tofinho, o Serviço Nacional de Salvação Pública em Inhambane diz não ter ainda as causas. Contudo, o SENSAP não descarta a hipótese do fogo ter sido provocado por curto-circuito. Os bombeiros estiveram no local, sim, logo de imediato que recebeu essa informação, dirigiu-se ao local e realmente debelou, evitando a sua propagação, embora houve a projeção dessas faúlhas, o que dificultou em algum momento a ação dos bombeiros, mas os bombeiros fizeram seu trabalho e evitando realmente a propagação para mais casas aqui no Tofe e no Tofinho. Uma mensagem queria deixar ficar, portanto, a população de Inhambane? A mensagem que deixo para a população da província de Inhambane é de recordar sempre desligar os eletrodomésticos quando for a sair do seu local de trabalho ou da sua residência ou em qualquer sítio que for a sair contendo lá os eletrodomésticos. Devemos sempre recordar de desligar e afastar de todos os condutores elétricos. Este é o segundo incêndio que destrói no setor do turismo em menos de uma semana na província de Inhambane. O primeiro foi na última quinta-feira na cidade de Vilanculo, onde uma estância de luxo reduziu-se a cinzas e os prejuízos ainda estão por serem calculados. Conselho Autárquico de Chimoio acusado de investir 20 milhões de meticais em obras sem qualidade. As obras começaram em 2017 na então liderança de Raul Conde. Tempo depois o empreiteiro abandonou, onde viriam dar continuidade já em 2019 na gestão de João Ferreira. Foram feitos trabalhos que se calhar seriam de grande engenharia para acabar de uma vez por toda com o deficitário sistema de drenagem e buracos ao longo da Avenida do Trabalho. Em 2020, as obras foram concluídas. Para os utentes era sinal de alívio, mas o que não sabiam era de que a estrada e o sistema de drenagem não era de qualidade e apresenta-se neste estado. Para os automobilistas, o problema que já atormentava no passado voltou e não sabem até quando. A estrada está mesmo podre, com essa chuva que choveu muito, está mesmo cheio de covas. Nem ao sair daqui, às vezes, costuma sair desse lado assim. Para fugirmos dessa estrada aqui, tem muitas covas. Sim. Quer dizer que em menos de um ano praticamente não foram satisfeitos? Não foram satisfeitos, em menos de um ano, que nem tem um ano. Nem um ano não tem, mas já está tudo. A estrada desta maneira, não foi bem feita a estrada, né? Para resistir. Agora vamos ver, talvez depois desse período chuvoso, se vão fazer alguma coisa agora. João Ferreira, edil de Chimoio, foi cauteloso ao comentar a qualidade das obras deixada pelo seu antecessor. Aquela obra optou-se por fazer uma recelagem por cima, que é um nome que se chama lama asfáltica. Portanto, eu não quero dizer se a opção foi boa ou foi má, posso dizer que talvez não foi a mais acertada para aquele tipo de piso, e tendo em conta que é uma zona que estava a acumular muita água. E agora, qual vai ser o próximo passo? Nós o que temos que fazer é criar a opção mais acertada, não só para ali, mas também para as outras estradas. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós, desde o início do nosso mandato, estamos a fazer, que é fazer obras com qualidade. Não investir só por investir num sítio e a obra dar errado, ou ter fissuras, ou ter outro problema. Portanto, foram impostos mais de 300 mil municípios de Chimoio gastos. A segunda edição do concurso The Voice Gospel foi marcada por muita música e dança no programa Moçambique em Concerto. Acompanhe. O grupo Bikiza Worship foi o primeiro a atuar, reafirmando a sua vontade de conquistar o primeiro lugar. O grupo Assembleia Unida Worship não ficou para trás, também encantou o telespectador. Os grupos No Limit Group, Anglican Voice e Harmonic Boys também temperaram ainda mais um momento de festa e louvor.
E o Nazareno Worship não podia deixar de marcar a sua presença com o seu Univito Lamatimba. E os grupos Agape Worship e One Gospel tiveram a honra de fechar a segunda edição do The Gospel Voice com a sua brilhante atuação. Lembre-se que para garantir a vitória do seu grupo favorito, não deixe de votar. Já no desporto internacional moçambicano, Elias Gaspar Pelembe, mais conhecido por Domingues, já veste a camisola do Polokwane City, clube da 2ª divisão do futebol sul-africano. O capitão dos Mambas chegou a Polokwane no último final de semana, tendo acertado todos os pormenores relativos ao seu contrato de trabalho. E sabe-se que o vínculo contratual é válido até 31 de junho de 2021. E já na manhã desta segunda-feira, o Internacional realizou a sua primeira sessão de treinos. Este fato permite que o jogador volte a treinar regularmente, podendo voltar a fazer parte das opções da escolha do selecionador nacional Luís Gonçalves para os confrontos da 5ª e 6ª jornada de qualificação para a CAN 2021, diante de Ruanda e Cabo Verde, a 26 e 31 de março, respectivamente. O jogador moçambicano chegou à vizinha terra do Randa na temporada 2007-2008 para representar o SuperSport United, onde permaneceu por 2 temporadas. De seguida deu o salto ao Mamelodi Sundowns e, por último, ao Bidwest Wits, onde terminou o contrato em 2020 depois de 5 temporadas ao mais alto nível. Segue-se agora o Polokwane City, que será o 4º clube na carreira do médio de 37 anos de idade na África do Sul. Com esta contratação, sela-se assim a especulação sobre o seu destino. Por hoje é tudo. Grata pela sua companhia, votos de bom descanso e até amanhã.